E isto é consequência, de certa maneira, exatamente desse aumento muito significativo da oferta. Se esse aumento da oferta não tivesse sido acompanhado de um aumento da procura, aquela redução tinha sido, e os modelos mostram isso, muitíssimo mais significativa. Okay? E, portanto, existe procura para licenciados em Portugal, é a visão, pelo menos, positiva que eu tiro de toda esta informação, mas há dificuldades de inserção desses licenciados, dificuldades crescentes, dificuldades essas que, e eu não vou mostrar muitos números, não vou mostrar números disso aqui, mas que estão claramente associadas com a polarização, esta segmentação do mercado. As taxas de rotação por empregos dos jovens em Portugal são próximas daquilo que se observa nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos que um indivíduo até aos 30 anos tem um número de empregos que, em média, nos dados da Segurança Social, chega aos 7. Este número, como eu vos disse, é muito próximo daquilo que são os números de países que não têm a legislação do emprego que nós temos, que impõe restrições muito fortes na rotação desse emprego e que onera nessa rotação precisamente os indivíduos que estão a tentar entrar no mercado de trabalho. Isto não é só, e não se sente só, e eu ouvi há pouco um pouco da vossa discussão, e não é só na rotação, é também nos salários. Porque nós sabemos que os indivíduos que têm contratos a prazo têm salários mais baixos do que os outros indivíduos, e isso não era de esperar. Porque a partir do momento em que eles não têm proteção no emprego, eles deveriam ser compensados do ponto de vista salarial por essa não proteção ao emprego, ou dito de outra forma, os indivíduos que têm o emprego protegido deviam pagar, na forma de menores salários, essa proteção. Garantidamente que o fazem, e, portanto, se nós conseguíssemos separar todas as componentes do nosso salário, nós tínhamos lá um preço sombra associado a essa proteção. Acontece que a disfuncionalidade, digamos assim, do mercado de trabalho é de tal maneira que mesmo os indivíduos que estão precários, digamos assim, que não têm um vínculo permanente à empresa, têm também uma penalização salarial. E, portanto, temos aqui uma estratégia de lose-lose em termos deste indivíduo e, portanto, há aqui uma preocupação que deveria merecer alguma atenção. A situação, disse-vos eu há pouco, é difícil de superar, primeiro do ponto de vista geracional, porque há um grande lastro educativo nas famílias. Tem alguma curiosidade, enfim, vamos passar agora rapidamente por estes quadros, só para termos uma ideia. Há aquilo que nós chamamos em economia assortative mating, que diz que os indivíduos casam-se preferencialmente com indivíduos com o mesmo grau de formação. O que nas sociedades tende a perpetuar as diferenças entre os alojamentos. Ou seja, se nós agora passarmos de uma ótica individual e passarmos para dentro das famílias, aquilo que nós vemos é que a nossa antropologia, a forma como nós, nas sociedades desenvolvidas, nos organizamos, é, de certa forma, um pouco, deste ponto de vista, contra-intuitiva. Porque quando nós olhamos, enfim, não sou antropólogo, e se houver aí alguém que me corrija, mas nós temos, quando os estudos que existem sobre outras sociedades, dizem que essas sociedades tendem a desenvolver-se em termos de organização familiar para minimizar riscos.
No nosso caso, acontece o contrário, de certa maneira. Nós vamos maximizar o risco, porque nós vamos juntar os licenciados com os licenciados, os não licenciados com os não licenciados, e, portanto, não estamos a proteger as famílias do risco de haver algo que perturbe os licenciados ou que perturbe os não licenciados. Portanto, isto não acontece nas nossas economias e isto exacerba a desigualdade, do ponto de vista familiar. E exacerba de uma maneira muito complicada em termos de desenvolvimento, porque a educação dos pais tem um impacto enorme na educação dos filhos. O que este quadro mostra, este gráfico, é a transmissão intergeracional da educação. E se vocês virem, mais de 60% dos estudantes cujos pais têm apenas o primeiro ciclo completo, que é este grupo aqui, 60% desses indivíduos, mais de 60%, também não vão além do primeiro ciclo. Ok? Os filhos de pais com o superior completo nunca ficam apenas pelo primeiro ciclo. Enfim, isto poderá ser um erro estatístico, há de haver alguém que, que possa ficar, mas mais de 60%, mais uma vez, completam o ensino superior. Ou seja, isto significa que as nossas sociedades estão quase que... significa que é muito difícil romper esta dinâmica, ok? E que nós estamos aqui com uma situação que, do ponto de vista societal, é muito difícil de romper. E exige mais de todos nós, se calhar, do que simplesmente meros incentivos. Mas os incentivos são essenciais. Eu vou terminar só para reforçar esta ideia de que a situação não se resolve dentro das famílias. Nós aqui, eu tenho neste quadro um índice de Gini, que é um índice de desigualdade, vai de 0 a nenhuma desigualdade a 1 desigualdade total, ou seja, quanto maior for o índice, maior é o grau de desigualdade. E neste quadro nós conseguimos ver que a desigualdade dos salários é elevada, é mais elevada do que a desigualdade do rendimento monetário das famílias, o que significa que as transferências do Estado estão a fazer algum papel na redução da desigualdade. E depois constatamos também que as famílias são menos desiguais nas despesas, o que significa que os mais ricos poupam mais do que os mais pobres. Nada que possa surpreender muito. Mas o que quer dizer isto é que não há bons mecanismos para reduzir a desigualdade. A componente estatal, digamos assim, da redução da desigualdade em Portugal é muito significativa. Nós temos impostos sobre o rendimento muito progressivos, temos muitos mecanismos de transferência de rendimento. Ainda assim, este índice de Gini que está ali para o rendimento monetário é dos mais altos, enfim, seguramente da Europa continental é o mais alto e está muito próximo daquilo que se observa no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ou seja, só para concluir, o prémio salarial para a educação deve ser visto como um retorno para um investimento. Esse investimento é a escolaridade. As qualificações muito baixas da população portuguesa foram, ao longo dos últimos 30 anos, um entrave àquilo que é o processo de convergência real da economia portuguesa com o exterior e internamente, portanto, de diminuição das desigualdades. A globalização, que é muitas vezes apontada como culpada por este fenómeno, no caso português, a minha opinião é que não pode ser apontada como a responsável por esta situação, porque nos períodos mais recentes aquilo que a globalização tem feito é criar dois polos no mercado de trabalho nos países desenvolvidos.
tem continuado a aumentar a procura por qualificações, mas tem também promovido, e isso vê-se em Portugal, um aumento da procura por muito baixas qualificações. As profissões em Portugal, com menor número médio de escolaridade das pessoas que lá estão empregues, têm crescido em peso da estrutura de emprego em Portugal. Ou seja, como eu vos disse, são dois polos. As muito baixas qualificações e as muito altas qualificações. Aquilo que nas economias desenvolvidas tem problemas com a globalização, ou tem vindo a ter problemas do ponto de vista da procura, são as qualificações intermédias. No fundo, são aquelas qualificações para as quais a economia portuguesa, a população portuguesa, se tem dirigido massivamente nos últimos tempos. E ou nós encontramos um destino a dar a essas qualificações, ou estamos, de certa forma, nesta fase de transição educativa, a pôr os ovos no cesto errado. Porque são essas qualificações que mais têm fugido para a Índia, para países que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, estão atrás de nós. O conjunto de incentivos na economia portuguesa para... Estou-me a estender, mas vou já acabar. O conjunto de incentivos que na economia portuguesa se estabelecem para dirigir, digamos assim, todos estes fatores, e quando eu digo dirigir é incentivar cada um de nós a tomar a decisão certa, não é que alguém tome a decisão por nós, envolvem coisas como, enfim, a escolaridade obrigatória que eu já vos falei, a legislação do trabalho, as questões e a política de imigração. Enfim, nós de repente tornámos outra vez um país de imigração, de exportar força de trabalho. Devo-vos confessar a minha enorme perplexidade por esta nova política. Fico completamente baralhado, perturbado. Como é que nós podemos, de um ponto de vista da política, não é dos indivíduos, enfim, todos nós, enfim, eu passei uma parte da minha vida no estrangeiro, mas ninguém me mandou ir para o estrangeiro. Portanto, nós tomamos essas decisões com base nos incentivos que nos dão. E que a política fiscal também ela contribua para isso, porque, como, voltando ao princípio, se o Derek Bock dizia que se nós achássemos que a educação era uma coisa cara, podíamos testar a ignorância. Uma política fiscal que não promova um retorno para a educação, ou seja, impostos que recaiam sobre os indivíduos que fazem investimentos em educação, são impostos que vão desincentivar a obtenção dessas qualificações e vão provocar um retrocesso educativo em Portugal, porque é preciso ter consciência que estas questões não estão, como eu vos disse há pouco, nunca garantidas. E se os nossos jovens mais qualificados e mais talentosos saírem do país, aquilo que é a oferta de qualificações que fica para Portugal é mais pobre, os investimentos coletivos perdem-se e os individuais vão obter retorno em sítios que, obviamente, não servem aquilo que era, pelo menos inicialmente, o desejo de todos. Sim, eu ia concluir assim. Obrigado.